Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssimo Tarô. Vamos começar uma leitura para o signo de Gêmeos para o mês de maio de 2026. Para geminianos de Sol, Lua, Vênus e Ascendente. Peço que quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo para que o canal possa chegar a mais pessoas, para que essa mensagem possa ajudar mais pessoas. Para quem deseja uma leitura particular, as informações estão na descrição do vídeo. Meu site é sensibilissimatauro.com. Vamos começar aqui com o monólogo. O que a gente tem para o signo de Gêmeos? Mantenha sua visão, lua fixa. Tenho a impressão de que mês passado saiu isso também, né? Assim, eu fiz a leitura já na metade do mês. Energia fixa é energia de continuidade, de cultivo. Pode ser energia de teimosia também, às vezes, mas no geral é de você alimentar algo, de você continuar fazendo algo, continuar com uma mentalidade. Gêmeos, na sua sombra, tem um pouco aquela tendência a mudança muito rápida, né? Gêmeos é um signo mutável. É um signo que tende a essa adaptabilidade, a essa mudança constante, a ter novos interesses, novas ideias, novos sonhos com uma certa frequência. Só que tem algo aqui que vocês, que a princípio vocês precisam continuar fazendo, continuar acreditando, continuar cultivando. Aqui com o oráculo do mapa encantado, veio o mago da consciência. E vou puxar aqui também uma cartinha desse baralho novo, que é das deusas do amor. Eita. Para ver a energia de vocês mais precisamente. Eu sinto que isso que vocês têm que manter é mais uma mentalidade mesmo, tá? Vou ver aqui com o tarô das deusas do amor, o que é que a gente tem para o signo de Gêmeos. O Hierodule. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas aqui Ah, tá. É porque são as deusas, é como se fosse o feminino do Hierofante, eu acho. Mas é a carta do Papa, né? Vem essa energia de sabedoria duas vezes aqui. Tanto com essa carta das deusas do amor, quanto na carta do oráculo do mapa encantado. A afirmação dessa carta do mago da consciência é: sua alma é sábia, ela entende o que é melhor. Fique parado e observe. Essa lua fixa também tem uma energia de pausa, de espera, das coisas não se movimentando. E essas cartas que vieram aqui, no geral, elas falam sobre... Elas não são cartas de movimento, elas são cartas mais de reflexão, observação, consciência. Então, é um momento de você não tomar decisões.
Pede um cuidado aqui para você não se precipitar, para você não querer se adiantar sobre algo. Você tomar alguma decisão aqui muito segura de si. Essa decisão ela pode estar ligada a um compromisso, a um contrato, a algo que você estabelece com uma outra parte. Tem uma coisa aqui de observar algo sem necessariamente participar, né? Deixar que as coisas aconteçam, se desenrolem, sem que você necessariamente haja ali sobre a situação. Vamos ver o que mais aqui. Puxar uma cartinha para a energia de vocês. Então, primeiro, deixa eu ver se tem alguma mensagem assim mais específica dessa carta aqui do Hierofante, né? É a deusa, nessa imagem traz a deusa Tara. É uma carta que apela, né, para essa sabedoria interior, tanto quanto essa carta do sábio da consciência. Enfim, vamos ver aqui uma cartinha para ver como vai estar a energia de vocês nesse mês de maio. O arcano maior do tarô do divino. A sacerdotisa. Interessante, né? Assim, vocês estão nesse mês com energia bastante... uma energia bem introspectiva, energia mais observadora, mais silenciosa, mais misteriosa também, que não é tão típica de vocês. Vocês têm energia um pouco mais pra fora, né? Não que vocês não tenham os momentos de vocês, de introspecção e tal, mas é um momento que vocês vão estar possivelmente muito reflexivos, muito intuitivos também. Então, observe, né, com os olhos de dentro. Observe o que você está sentindo, o que você está percebendo, para além da racionalidade. Vamos ver aqui com o tarô tradicional o que é que a gente tem para Gêmeos. Veio aqui a temperança, que também é uma carta de pausa, paciência, espera. O 10 de espadas, o 8 de espadas, o mago e o 6 de paus. Assim, o desafio para vocês é ter essa paciência, é esperar, é conseguir lidar com o que vocês estão sentindo sem tomar uma atitude precipitada. Teve um lugar onde eu trabalhei que logo que eu entrei nesse lugar, no terceiro mês de trabalho, teve uma situação muito ruim, mas assim, muito ruim nível crime. E assim, comigo, né? Assim, na minha frente. E eu precisei ter uma certa frieza, eu precisei ser muito estratégica para saber o que eu faria naquele momento. Porque eu sabia que, dependendo da minha atitude, quem ia sair prejudicada era eu. Então, tem alguns momentos da vida que a vida pede esse controle emocional.
pede que a gente observe sem participar, pede que a gente tenha um certo cuidado e paciência para tomar alguma decisão. Então, primeiro, depois da situação acontecer, eu trabalho em casa, né? Então, eu saí um pouco de onde eu tava, e aí depois eu falei com amigas advogadas. Enfim, eu tive a paciência e a sabedoria, assim, de não tomar uma decisão precipitada, não ir falar com ninguém naquele momento. Então, assim, aqui me parece que eu não vou arriscar apontar uma direção de em que área da sua vida isso vai acontecer, porque aqui vieram cartas que elas não sinalizam muito uma área específica da vida. Então eu sinto que para os geminianos essa é uma mensagem que pode repercutir em muitas pessoas de formas muito diferentes, tá? Mas seja lá o que aconteça, que peça de vocês essa paciência, esse controle emocional, esse olhar mais sensível, mas ao mesmo tempo cauteloso, vai ser um desafio aqui para vocês, mas que traz um aprendizado muito importante, né? Essa situação, ela é como se vocês não podem, por algum motivo, vocês não podem encerrar essa situação nesse momento. Por mais que vocês reconheçam que um ambiente, uma relação, uma situação, ela não tá fazendo sentido para vocês. Só que não é esse o momento de finalizar ainda. E aí, por um certo orgulho, vocês podem acabar não segurando a onda dessa situação, entendeu? Vocês podem acabar não conseguindo se controlar. Não conseguindo controlar o que vocês sentem aqui. E aí vocês podem acabar se prejudicando um pouco nesse momento. Mas assim, o que eu aprendo na vida é que mesmo quando a gente assim toma uma decisão que não é a melhor que a gente poderia tomar, né? Não quer dizer que vai dar tudo errado, né? Não é muito nesse sentido. A vida tem muitos caminhos. É que às vezes assim, no caminho que a gente escolheu, tem um obstáculo ali que a gente precisa transpor. Só que se a gente... Então eu vou para as minhas pedrinhas, né? Eu tenho esse caminho aqui. Deixa eu ver se tá dando pra... dá pra ver. Mas eu tenho esse caminho aqui, ali pra frente. Aí eu sou essa pedrinha aqui. Aí eu tô vindo, aí chega esse obstáculo. Eu preciso transpor esse obstáculo para continuar o meu caminho. Se diante do obstáculo eu desvio, se diante do obstáculo eu dou meia volta, aí eu vou acessar outros caminhos, não é mais aquele. Quer dizer que aquele era o único caminho possível, próximo? Não. Quer dizer que se eu voltar, aí uma hora eu vou começar a vir pra cá de novo e esse obstáculo vai estar aqui de novo. Se eu for pra outra direção qualquer, vai ter outro obstáculo como esse. Porque a questão é o aprendizado, não é o obstáculo em si. Já tive de fazer leitura para alguns clientes que a pessoa estava muito preocupada em sair de uma certa situação, sair de um certo tipo de padrão. E as leituras, elas sempre dão esse mesmo tipo de mensagem. Isso aqui que você está vivendo, você precisa enfrentar. Porque se você decide sair, você tem possibilidade de sair.
você pode... Lá na frente você vai encontrar essa situação de novo. Então, enquanto você foge, você não tá tendo aprendizado e você não consegue avançar. Então, é uma questão de tempo para aquele obstáculo se apresentar novamente. E aí, isso eu não tô falando para vocês insistirem em situações que não fazem bem para você. Não é sobre isso. Até porque eu não falei aqui que não é para sair dessa situação. É para transpor, não é para ficar aqui. Não é para ficar batendo cabeça aqui. Entende? Então, não é que vocês vão ficar presos aqui. É que vocês precisam atravessar. Vocês precisam transpor. Não é fugir. E tem uma diferença. Qual é a diferença, principalmente? É a maneira como você encara a situação, a maneira como você lida com a situação. Então, por exemplo, acontece uma situação que alguém te trai, que alguém tem uma atitude que não é legal com você. Até traição assim da sua confiança no trabalho, alguém que passa a perna, qualquer coisa. Como é que você vai reagir a isso? Porque se você deixa o seu ego te dominar, isso vem de um desequilíbrio, né? Vem de uma sombra que a gente tá tentando reprimir, ou que a gente... ou de uma energia que a gente não sabe, nossa mesmo, né? Que a gente não sabe lidar direito. Então, quando se apresenta algo muito desafiador pra gente, a gente precisa, principalmente quando é uma repetição. Aqui tem muito um elemento de que não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quinta, nem a sexta, nem a nona vez. É a 10ª vez que algo acontece. É a 1000ª vez que algo acontece. E vocês vão sentir muito por causa desse elemento de repetição. E é importante que vocês entendam que é de fato uma repetição, mas não para vocês se sentirem presos, se sentirem reféns, e sim para vocês entenderem que a repetição ela vem de vocês manterem uma mentalidade, de vocês estarem encarando esse tipo de situação sempre da mesma forma. E já é hora de encarar de uma forma diferente. Vocês já têm as ferramentas emocionais, as habilidades, as competências para que isso não se repita mais, para que vocês possam lidar de uma forma diferente. Às vezes a gente tem muito a tendência a olhar para situações ruins numa posição de vítima das circunstâncias, né? Aí outras pessoas, assim, elas levam isso para um lugar, assim, de perseguição, né? As pessoas têm inveja de mim, ou as pessoas fazem tal coisa de propósito. Ou então, às vezes, vai para um outro extremo, assim, de não reconhecer que o quanto a gente tá dando espaço para que pessoas desrespeitem a gente. Enfim, tem algo aqui que vocês estão prontos para mudar já, sabe? Só que esse contexto em específico em que essa traição, essa decepção, essa situação acontece, não é para vocês tomarem nenhuma decisão de movimentação, entendeu? Como eu disse, não é para fugir disso, não é para simplesmente sair da situação. É para atravessar. Vamos ver aqui com o tarô do Osho, cartinhas para áreas da vida de vocês, geminianos, nesse mês de junho. Ah, eu tô sentindo de tirar contra o baralho, peraí. Deixa eu ver, acho que tá tudo aqui, que às vezes eu separo os arcanos maiores, mas tá tudo aqui. Vou tirar com esse aqui hoje.
Daqui a pouco o Sol tá entrando em Gêmeos, né? E é sinal de novo ciclo, nova fase, né? Novo ciclo solar aí, prestes a se iniciar para vocês. Então, tem realmente coisas para se finalizarem, mas no momento devido. E aí, assim, não é porque a coisa não tá encerrando naquele momento específico que não vai se encerrar, sabe? Vocês não estão presos, vocês estão prontos para recomeçar. Mas precisa desse olhar diferente. Entender o poder que vocês têm numa situação. Sobre si mesmos. Sobre a própria vida, sobre as próprias escolhas, sabe? Enfim, vamos ver aqui com o tarô do Jardim da Bruxa. Trabalho, dinheiro, amor e para muitos isso aqui é na área amorosa, tá? Saúde e espiritual. No trabalho, vocês estão bem, muito bem, assim, alguns podem estar assumindo um papel de liderança. Para quem estiver vivendo essa situação aqui que a gente falou, é um momento que pede essa autoridade e essa maturidade de vocês, de não tomar decisões precipitadas, de saber que vocês são fortes, abundantes, seguros, de que vocês não precisam temer nada, vocês não estão presos a nada e vocês fazem o caminho de vocês. É uma energia, assim, de liderança também, né? É um mês em que vocês estão numa posição muito boa no trabalho. Mesmo que você seja autônomo, né? Você tá sendo visto como pelas pessoas como uma pessoa, como inspiração, como alguém que influencia, que lidera, né? Que direciona os outros. No dinheiro veio 10 de copas. Então, assim, muito bom para dinheiro esse mês, para os geminianos. Um mês de satisfação, vocês conseguindo usufruir do dinheiro de vocês. Não vejo aqui aperto. Eu não vejo necessariamente muito dinheiro, mas eu vejo vocês satisfeitos, eu vejo vocês conseguindo pagar as contas e conseguindo se divertir, tendo lazer, tendo momentos agradáveis. É um mês de... Eu falei maio, né, no começo da leitura, mas é junho. Para muitos aqui, isso pode ter acontecido em maio. É junho, tá? Enfim, mês de junho tem festa junina, né? Então, para muitos, vocês vão conseguir aproveitar, a gente vai ter Copa, vai ter muita celebração. Então, financeiramente, vocês vão conseguir fazer isso, vocês vão conseguir se divertir, sabe? Bem bacana aqui, essa energia. No amor veio o 10 de espadas, né? Que é essa mesma carta aqui. O 10 de espadas, ele tem um elemento também de rendição. Fala de quando, assim, a gente insistiu muito numa narrativa e chega uma hora que a gente entende que ela simplesmente não faz sentido, que não é daquela maneira que a gente pensava. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma crença pessoal sobre meritocracia, que foi construída ao longo da minha vida. Então, assim, ao longo da vida de muita gente, acredita. Mas eu considero que eu demorei muitos anos, apesar de ser uma pessoa politizada, etc., eu demorei muitos anos para entender que meritocracia não existe da maneira como a gente entende, como é vendido por aí. Então, não bastava que eu me esforçasse, que eu conhecesse as pessoas certas, que eu me esforçasse, porque não é uma questão simplesmente de esforço. Eu vou fazer uma hora, eu vou receber. Não é bem assim. E assim, eu precisei dar muito murro em ponta de faca para entender que não era assim. Então aqui é algo que vocês deram muito murro em ponta de faca. Vocês mantiveram uma ideia, uma mentalidade por muito tempo. Ou então, assim, vocês deram 1.300.000 chances a alguém. E tem gente, a gente precisa entender uma coisa. Se uma pessoa, ela trai a sua confiança uma vez,
ela tem tudo para atrair a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a milésima. Limite não é sobre o que a gente comunica verbalmente apenas. É sobre o que a gente faz diante das atitudes das pessoas. Então, se eu falo que determinada coisa me fere, que determinada coisa me desrespeita, e eu continuo ali, a relação não muda nada, aquela pessoa vai continuar agindo do mesmo jeito, porque ela não tem nenhum compromisso com a mudança, porque para ela tá tudo igual. Então esse mês de junho vocês vão ter um entendimento sobre isso e vão inaugurar assim, uma nova fase, uma nova perspectiva sobre as coisas. Acho que a perspectiva vocês já tinham, é que vocês vão inaugurar mais assim, um novo modo de ser, realmente, de se posicionar. Aqui na saúde eu vejo vocês muito, muito bem, com muita vitalidade, muito bonitos, chamando muita atenção também. Então, com a pele boa, o cabelo bonito, se sentindo bem consigo mesmos, assim, com bastante disposição para sair, para fazer as coisas que vocês gostam. Só cuidado, assim, com excessos, tá? Cuidado com excessos, se protejam, se cuidem direitinho. No espiritual, veio a carta do diabo, que é a carta que fala de sombra, a gente fala muito de sombra nessa leitura. E é uma carta que fala também sobre o sentimento de aprisionamento, que é outra energia que veio bem presente aqui na leitura de vocês. Então é isso, vocês estão rompendo com esse aprisionamento, sabe? É interessante porque em alguns baralhos a carta do Hierofante faz um contraponto à carta do Diabo. E em outros casos, a carta dos Amantes, que é uma carta que fala sobre escolhas. E o Diabo, que é o 15, reduzindo ficou 6, que é os Amantes, né? Então, tem uma conexão a essas energias, né? Aquela coisa, cada escolha é uma sentença, né? Então, o que você tá escolhendo perpetuar, o que você tá escolhendo acreditar é bastante determinante para como você vai se sentir, para a realidade que você vai viver. Para finalizar aqui, vamos tirar duas cartinhas com o oráculo da criança interior. Essa carta, ela tem como afirmação: eu sou abençoada e grata pelo meu coração generoso. Ela fala da nossa capacidade de se doar. Mas também, essa capacidade de se doar, ela está muito relacionada com a nossa noção, assim, a nossa visão de abundância. A gente só consegue dar aquilo que sobra, né? A gente não pode dar para faltar pra gente. E a gente só consegue se doar verdadeiramente quando a gente acredita que tem para dar, sabe? Quando a gente se reconhece abundante e quando a gente se respeita também. Quando a gente respeita os próprios limites. Tem uma coisa nessa leitura de desrespeito aos próprios limites mesmo, assim. De vocês terem aceitado certas dinâmicas, assim, muito desequilibradas. E já faz um tempo que vocês vêm ganhando consciência sobre isso, mas esse é um mês que realmente tem uma virada. Aqui com o oráculo do xamânico veio o chocado. Aqui.
O chocalho ela fala para você usar os seus dons espirituais, a sua sensibilidade, para trabalhar em conjunto com a sua espiritualidade. E eu sinto que isso é muito no sentido tanto de vocês saberem, usarem a sensibilidade de vocês, né, para perceberem as coisas, para fazerem uma leitura profunda da situação, não simplesmente uma leitura superficial, para vocês serem capazes de reconhecer algo que já foi mostrado para vocês, né? E vocês se perceberem de fato livres. Porque, assim, precisa de muita coragem para a gente reconhecer que a gente deixou as coisas chegarem a determinado ponto. Eu falo muito assim que tem uma relação que eu vivi que a pior parte não foi simplesmente terminar. A pior parte foi reconhecer tudo que eu deixei acontecer comigo, tudo que eu aceitei, tudo que eu permiti. Encarar essa sombra, olhar para isso de uma forma assim muito profunda e genuína, era o mais difícil, porque a gente quer fugir, a gente quer colocar a culpa no outro. Só que a gente só avança em consciência quando a gente se olha nesse espelho da alma e reconhece. Reconhece que a gente permitiu. Só que essas cartas de conselho, elas vêm lembrando também que não é um reconhecimento para te aprisionar numa dor. É um reconhecimento para te trazer libertação. Para lembrar que o que você sentiu, que o que você ofereceu é seu. Que você tem isso tudo para dar. Que você tem essa generosidade, esse acolhimento, esse amor. Que não tem relação com o outro, é seu. E que do mesmo jeito que você ofereceu para o outro, você pode oferecer para si e para as outras pessoas ao seu redor. Tá bom, geminianos? Espero que essa leitura ajude vocês, que vocês tenham um excelente mês de junho. Aproveitem bastante as festas, a Copa, a Liga das Nações de vôlei, tudo aí que tem pra gente aproveitar esse mês. Peço que curtam, compartilhem, comentem esse vídeo e até a próxima.